Começa agora mais uma edição do programa Diálogos da PUC Campinas. E o tema de hoje é o Mais Médicos, programa lançado pelo governo federal em julho deste ano e que desde então tem causado muita polêmica. Confira agora na reportagem de Gustavo Gianola mais informações sobre o programa. O programa Mais Médicos faz parte de um pacto de melhoria do atendimento a quem usa o Sistema Único de Saúde, que prevê mais investimentos em infraestrutura dos hospitais e unidades de saúde. A prioridade do projeto é levar mais médicos para regiões onde há escassez e ausência de profissionais. A pediatra Denise enfatiza a vantagem de médicos atuarem em locais desfavorecidos, porém põe em questão o aumento da concorrência por vagas. Eu sou a favor da parte que faz com que algumas pessoas em regiões muito difíceis do país vão começar a receber atendimento médico porque realmente não tem, né? E sou contra porque essas pessoas em algumas regiões também vão tirar lugar de profissionais que têm condição de trabalho e não precisariam estar brigando com profissionais estrangeiros para trabalhar. A região metropolitana de Campinas vai receber 29 profissionais para trabalhar pelo programa em 9 cidades. De acordo com o último balanço feito pelo Ministério da Saúde, do total dos confirmados, 14 são brasileiros e os outros 15 são formados no exterior ou são estrangeiros. De acordo com uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional do Transporte, quase 75% da população já aprova o programa do governo federal. Ainda em julho deste ano, a aprovação chegava a quase 50% entre os brasileiros. Entre os que desaprovam, o número diminuiu de 47,4% para 23,8%. Mais de 3 mil médicos se inscreveram na segunda rodada de inscrições do programa Mais Médicos, encerrada no último dia 30 de agosto. De acordo com a assessoria do Ministério da Saúde, deste total, quase 1.500 possuem diplomas de formação superior no Brasil e cerca de 1.600 são formados no exterior, de diferentes 65 nacionalidades. Luiz Felipe explica por que o programa não se dá apenas por essa questão. Eu acho que não resolve o problema, de fato. Acho que você aumenta o acesso da população para os profissionais, mas você não discute a condição de atuação desse profissional, que é algo que quem trabalha na área sabe que é bastante deficitário. Vale a pena lembrar que a estrutura da saúde conta ainda com outros profissionais, como farmacêuticos e enfermeiros. Além disso, espera-se que haja investimento para o acesso dos estudantes às faculdades de medicina. E voltamos agora no estúdio. Para conversar sobre o programa Mais Médicos, nós chamamos o diretor de comunicação da Prefeitura de Campinas, Arthur Araújo. Bom dia, Arthur. Bom dia, Jéssica. E no link com a repórter Gabriela Gimenez, nós temos a doutora Fátima Bastos, da Associação de Medicina e Cirurgia de Campinas. Então, Arthur, eu queria começar perguntando para você como Campinas tem recebido esses profissionais. Campinas começou a receber os profissionais em setembro desse ano. Temos já 3 profissionais trabalhando em áreas carentes da cidade. Entendi. E me diz uma coisa, no início, no lançamento do programa, o Dr. Carmino de Souza, que é secretário de Saúde de Campinas, disse que a cidade não ia precisar desses profissionais, que eles seriam destinados para regiões mais carentes do país. Houve uma mudança nessa? O Dr. Carmino tem uma visão de que, enfim, a Prefeitura de Campinas contratou desde o início do ano 220 médicos. A demanda, a oferta de vagas da Prefeitura tem sido intensa. No entanto, o prefeito Jonas Donizete entende que toda ajuda é bem-vinda e Campinas precisava também do apoio do governo federal. Por isso, além dos 220 médicos contratados pelo município, a vinda dos 3 médicos foi vista de forma muito positiva pelo prefeito. E o Dr. Carmino, mesmo tendo algumas objeções ao programa e aos conceitos da proposta, é uma pessoa disciplinada e acatou a visão do prefeito a respeito desse tema. Entendi. E houve desistências? Eles alegaram o porquê dessas desistências? Alguns médicos, viriam 5 médicos para a cidade, 2 desistiram no dia. Havia avaliado que ele tinha passado num concurso em Hortolândia e ele preferiu clinicar em Hortolândia. O outro
reconsiderou por motivos pessoais e decidiu não aderir ao programa. De qualquer maneira, como eu falo, a Prefeitura está continuamente preocupada em aumentar o número de médicos na rede municipal. Contratamos 220. E os 3 foram muito bem-vindos e são tão úteis e necessários quanto os 220 que a Prefeitura contratou diretamente, sem a mediação do programa Mais Médicos. Certo. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos já. Que sejam os bons médicos competentes, o que nós precisamos é de bons médicos, né? Eu sou a favor. Quanto mais vier, melhor para nós, né? Então o senhor é a favor? A favor. Você sabia que a cada bolsa de sangue doada, 4 vidas podem ser salvas? Doe sangue, doe vida. Estamos de volta com o programa e agora nós vamos fazer mais uma pergunta para o Dr. Arthur. Desculpa, senhor Arthur. Faltam, de fato, médicos em Campinas? Tudo bem que a Prefeitura abriu um concurso e contratou mais de 200 médicos, mas tem 2 universidades grandes com cursos tradicionais em medicina. E por que todas as vagas não são preenchidas? Há um problema crônico num país como o Brasil e alguns outros países do mundo com relação à demanda por médicos. A população tem intensificado, isso é um pouco resultado até da sofisticação do sistema de saúde pública do Brasil e de alguns países do mundo. Existe uma falta de médicos, a Prefeitura está preocupada com isso e estamos tentando resolver essa questão de várias formas, estruturando melhor os processos de atendimento em saúde na Prefeitura, estamos oferecendo vagas continuamente para atender a demanda e agora estamos também usando os serviços do Mais Médicos para contemplar essas expectativas da população. E nós conversamos agora com a doutora Fátima Bastos no link com a repórter Gabriela Gimenez. Doutora Fátima, a senhora acha que faltam médicos em Campinas? Não, hoje não faltam médicos em Campinas. O que falta é estrutura para os médicos atenderem. Não adianta você colocar mais profissionais se não der condições de trabalho e segurança para esses médicos. Nós vamos agora para mais um intervalo e voltamos daqui a pouco. Olha, especificamente como que está funcionando o programa dela, não saberia informar detalhes. O que eu posso dizer é que tem muito lugar com uma carência enorme de médicos. E se os médicos vierem com boa vontade de trabalho, assistindo uma população totalmente desassistida, que nós que estamos na área sabemos que existe não só no interior de outros estados, também no interior do estado de São Paulo. Aqui em Campinas mesmo existe uma carência de médicos. Por que não contratar profissionais que estejam dispostos a trabalhar?
respeito. Bom para você, melhor para todos. Voltamos com o programa Diálogos e eu queria perguntar agora para você, Arthur. A doutora Fátima falou que falta estrutura. Como a prefeitura tem agido dessa forma? Porque já contratou novos profissionais. E em relação à infraestrutura disponível? Perfeito. Há deficiências, de fato, em algumas unidades de saúde da cidade. A prefeitura tem se esforçado em melhorar a qualidade dessa estrutura, em ampliar a equipe também de profissionais de saúde não médicos para melhorar a capacitação e a qualificação dessas unidades com problemas. Mas eu gostaria de pontuar uma questão que, para mim, respeitosamente, eu queria discordar da doutora Fátima. Eu entendo que a estrutura é importante, que a estrutura é fundamental, mas a falta de estrutura não pode legitimar desassistência. Entendi. Agora eu queria voltar perguntando para a doutora Fátima. Doutora, o que a senhora acha da argumentação do Arthur? Eu acho que a desassistência inclui também estrutura. Então, o que a gente tem feito, as entidades? Nós nos reunimos também com o Dr. Carmelo, que nos recebeu muito bem para receber essa integração melhor entre o trabalho médico, a estrutura que a prefeitura pode oferecer, para poder realmente fazer um trabalho decente e digno para a população. O que significa isso? Um bom atendimento, principalmente na rede básica, porque a primeira consulta pode resolver muitos problemas que vão acabar no pronto-socorro ou no hospital, que poderia ser só um atendimento de alta complexidade. Então, esse atendimento, oferecemos também cursos e aperfeiçoamento técnico lá na Sociedade de Medicina para capacitar melhor esses profissionais que vão atender. Então, nós estamos oferecendo o que pode de melhor. Existe uma integração muito boa com o secretário de Saúde, para poder oferecer uma assistência melhor da parte da capacitação médica e a prefeitura oferecer uma estrutura de retaguarda, por exemplo, mamografia para toda mulher que tiver um nódulo de mama e a sequência disso. Não adianta fazer o diagnóstico e depois, quando ela vai ser operada. E a Gabriela tem algumas questões também sobre o Revalida. Pode falar, Gabriela. Então, a Associação Médica tem pedido para que seja obrigatório o Revalida, mas o Ministério diz que como os médicos não vão trabalhar no sistema privado, esse exame é desnecessário. O que a senhora acha? Por que fazer diferença da população? A população que é atendida na rede privada precisa ter um profissional mais qualificado e a população pobre e carente não precisa? Isso é muito triste. Eu acho que o Revalida é para todos. Se nós fôssemos para um outro país, nós não poderíamos trabalhar sem fazer 2, 3 exames. E aqui nós pedimos que siga a norma, a Constituição, que é para vir aqui a fazer o exame. Por que não fazer o exame? Tem medo que não vai passar? Acho que nossos profissionais fizeram Revalida, mais de 80% passaram das nossas escolas. Então, por que eles não podem ser submetidos a isso? Isso é uma questão bastante complexa, eu não consigo entender por que não pode seguir as normas. Nós não somos contra vir os médicos de fora, nós estamos abertos a isso, desde que siga as normas legais e não faça essa divisão da população pobre e carente, da população da rede privada. Isso é inconstitucional. Além da Revalida, quais são os empecilhos para que os conselhos médicos não deem o registro para os médicos estrangeiros? Não tem outro empecilho. É só ser o diploma médico, fazer o Revalida e ele pode trabalhar normal, os conselhos
vão dar, aliás, estão obrigando os conselhos a dar o CRM mesmo sem o revalida, infelizmente. E como o Arthur falou, através do concurso, chamaram muitos médicos de Campinas mesmo, mas 37% desistiu de assumir suas funções. Por que isso ocorre? Então, o que nós recebemos de resposta desses médicos é o medo de segurança, a falta da estrutura. Por exemplo, um médico que assumiu um plantão, ele ficou 24 horas, porque não tinha um outro profissional para assumir, então ele ficou com medo de continuar dando esse plantão. Uma outra médica que foi num lugar muito longe, roubaram o carro dela, e o carro, de repente, apareceu rapidamente. Então, essa parte da segurança assusta um pouco os médicos. Obrigada, doutora. Jéssica, voltamos com você. Estamos de volta aos estúdios para uma última pergunta. Arthur, num cenário de pré-candidatura ao governo do estado de São Paulo, em que o ministro da Saúde, o atual ministro Alexandre Padilha, pode se candidatar, assim como o atual governador Geraldo Alckmin pode tentar a reeleição, essas ações coordenadas, elas não podem dar um caráter de campanha política, ao invés de realmente serem ações efetivas para melhorar o sistema de saúde? Eu exporia a questão do seguinte modo. O regime democrático é um eterno regime de legitimação, para usar a palavra que a gente está usando toda hora aqui, de validação do gestor público. Toda iniciativa que tenha bom acolhimento da população será uma iniciativa que vai acarretar bônus para o gestor público que proporcionar aquela benfeitoria. Se a gente pensar assim, e tentar deslegitimar toda iniciativa que visa melhorar, por exemplo, se um ministro de obras começar a fazer obras de infraestrutura que melhoram um país, mas ele pode ser candidato a presidente, então vamos ter que parar de atender às demandas do país porque ele pode se tornar candidato a presidente, a gente ficaria num impasse e o regime democrático perderia até o sentido. Por quê? Todo o tempo o gestor é avaliado, escrutinado pela população. As decisões eleitorais terminam sendo tomadas, por mais que haja planos e intenções, no ano eleitoral. E aí, se o projeto, se as iniciativas do governo federal tiverem sucesso, se toda a complexidade dessa questão for bem avaliada pela população, talvez interesse aquele gestor um lançamento de candidatura. Mas isso faz parte do jogo democrático. Assim como se essa iniciativa terminasse mostrando mal sucedida, a candidatura dele vai se inviabilizar, se é que haverá a candidatura dele. Obrigada, Arthur. E termina aqui mais uma edição do Diálogos. Voltamos na próxima.